Oi, gente. Oi, gente. Esperando aqui a Júlia entrar para a gente começar a nossa live, para a gente falar um pouquinho sobre a Virginia Woolf e o curso que a gente vai começar na segunda-feira, Feminismo Sem Concessões, de Virginia Woolf, no IPEA. Oi, oi. Oi, todo mundo que está entrando. Boa noite. Oi, Flávia, Clarice. Estou esperando aqui um pouquinho a Júlia entrar para a gente começar um bate-papo sobre o curso que a gente vai começar no IPEA na segunda-feira, o Feminismo Sem Concessões, de Virginia Woolf. Para quem não me conhece ainda, eu sou Viviana Ribeiro, professora e cofundadora do IPEA, Comunidade de Pensamento, e a gente marcou, né, de fazer uma conversa hoje, uma live, para falar um pouquinho sobre o trabalho e a obra da Virginia Woolf, que é uma das pensadoras que eu pesquiso na minha pesquisa de doutorado, e é uma pensadora que tem um pensamento político fantástico e ainda muito pouco explorado, infelizmente, pelo menos pelos pesquisadores brasileiros. E mesmo nos Estados Unidos e na Inglaterra, é bastante recente uma recepção da obra da Virginia Woolf, fazendo uma análise do pensamento político dela. E aí eu também vou falar um pouquinho sobre isso, por que que isso aconteceu ao longo do tempo, é, em relação a essa pensadora que é tão importante, né, uma cânone da literatura mundial, mas que tem um pensamento político imprescindível para a gente pensar questões do nosso hoje, questões sobre o feminismo, uma pensadora que antecipou em muitos aspectos as discussões contemporâneas que o feminismo trava hoje, né? Ela fez aí uma antecipação de pelo menos 70 anos em muitas questões que ela pensou no tempo dela. Oi, oi, todo mundo que está entrando. Tô esperando um pouquinho aqui a Júlia entrar. Ah, a Júlia entrou. Como é que, não sei agora como. Ah, oi, Ju. Olá, Tudo bem? oi, tudo Tava bem, falando amada? já aqui um pouquinho, Tava o quê? tava falando já aqui um pouquinho com as pessoas que estão entrando, que a Uhum, gente marcou essa live, né, para conversar um pouquinho sobre a obra da Virginia Woolf, conversar um pouquinho também sobre o curso que vai começar na segunda-feira, o uhum. Feminismo Sem Concessões, de Virginia Woolf. E aqui eu tô com a Júlia, minha amiga, minha companheira de IPEA, companheira de vida. Fala um pouquinho, Ju. Oi, gente. Então, eu tô só aqui brigando um pouco com o suporte do celular, tentando ajeitar para eu conseguir estar com vocês de maneira mais tranquila. Daqui a pouco eu consigo ajeitar. Mas vamos ver se agora vai. Peraí. Só por isso que eu ainda não falei nada, que tô ainda me entendendo aqui com esse mecanismo. Acho que agora eu consigo. Como é que tá? Tá me vendo bem? Tá ótima. Beleza. Me ouvindo bem também? Sim, sim. Beleza. Então, gente, boa noite. A gente vai fazer essa live conversando um pouquinho sobre Virginia Woolf com a professora Viviana, Vivi, muito conhecida e amada por nós. E o celular caiu.
E, bom, eu e Vivi, a gente tem tocado junto com os outros integrantes do IPE, a gente tem tocado vários cursos. Vivi trata bastante dessa questão da literatura, eu trato um pouquinho mais da questão da mitologia, as personagens, as mulheres, né? No domingo, amanhã a gente tem, todo domingo a gente tem lançado um episódio falando sobre mulheres, literatura, filosofia e mitologia. Domingo passado a gente falou sobre a comunidade, a sociedade das mulheres em Virginia Woolf e Platão. Então, quem se interessar pelo assunto, né, quiser saber um pouquinho mais, pode ir no YouTube, ver a nossa aula do domingo passado, falando sobre Virgínia e Platão. E hoje eu estou aqui mais para dar uma interlocução, né, para a gente discutir um pouquinho a questão da Virgínia, mas a vez é da professora Vivi. Eu acho que tá meio. Tá bom a luz? Tá boa a luz? Tá. Tá bom? Assim, sim, você tá mais iluminada do nariz para baixo, mas tá tranquilo. Acho que dá, né? Tudo bem. Talvez se eu Tá, levantar um pouquinho, melhora. tá ótimo, Vivi. Tá ótimo. Esse modo nosso agora confinado, né? A gente fica com essa cara meio que de caverna. Ai, gente, fiquem em casa e tomem sol quando vocês puderem. Dá pra gente fazer tipo um banho de luz, sabe? Os bebês fazem banho de luz pra tomar sol. Ah, que fofos. Bom, vamos começar então. Eu estava um pouco adiantando que a gente vai começar nesse curso que se chama O Feminismo Sem Concessões, da Virginia Woolf. É um curso Uhum, que eu já fiz, né, algumas vezes presencialmente. É, Acho que eu já fiz umas 2 ou 3 edições dele. uhum. É, Aqui no Rio, né, no IPEA, a nossa sede física fica no Rio. Mas agora, com toda essa questão que estamos atravessando no mundo, o IPEA ganhou o mundo. Então, tem lá suas coisas boas, né? É, Ingressar num modo de realização de atividades, né? Não só cursos, mas encontros e conversas, né? Como essa, pelo meio virtual. E aí isso propicia que também pessoas de fora do Rio que queiram participar dos nossos cursos possam estar presentes também, né? E isso Tem também sido muito lindo. sim, sim, isso também é muito importante, né, da gente lembrar, porque desde que a gente então teve que fazer essa transição para os nossos cursos e as nossas atividades online, pessoas de todo o Brasil têm podido estar conosco, né, fazendo os nossos cursos, e mesmo fora do Brasil, né, e tem sido uma experiência de muito aprendizado e uma experiência que a gente viu que dá certo, né? Apesar Uhum. dos limites, a gente consegue estabelecer, mesmo que nesse ambiente online, um lugar de conforto em que a gente pode continuar realizando as nossas trocas, né? Isso tem sido muito, muito bom dentro disso tudo, né? Então, na segunda-feira nós vamos começar a primeira versão online, né, desse curso da Virginia Woolf. E a Virginia Woolf, ela é uma pensadora cujo aspecto político do pensamento dela ainda não foi esgotado, aliás, é muito pouco estudado. É, Até eu acho que até suscita, né, assim, uma certa curiosidade das pessoas, porque Virginia Woolf está no panteão, né, da literatura, dos clássicos da literatura. Ela se tornou uma cânone literária, né? Embora ela certamente rechaçasse esse lugar, mas ela tem a qualidade, né, da literatura dela e todas as transformações e inovações que ela trouxe para a literatura
moderna e para a literatura contemporânea, que ela está, então, mesmo contra a vontade, ao lado dos grandes e das grandes escritoras mundiais de todos os tempos. Uhum. Então, de uma forma majoritária, né, as pessoas, o público tem um certo conhecimento ou acesso ou ouve falar sobre a literatura da Virginia Woolf, mas o aspecto político da obra dela pouco se conhece. Então, eu só queria contar um pouquinho, né, que a Virginia Woolf, ela nasceu em 25 de janeiro de 1882 e ela morreu aos 59 anos, em 28 de março de 41. Então, a Virginia, ela morre, né, antes da Segunda Guerra acabar. E ela teve uma extensa produção escrita, não só dos livros publicados, mas ela foi uma mulher, né, que se constituiu a partir da escrita. Ela escrevia incessantemente, então ela escrevia muito nos diários, nos cadernos. Ela escrevia e reescrevia várias vezes os livros dela. E para além da obra ficcional, ela escreveu muito para jornais, então ela também atuou como crítica literária e também como personalidade pública, né, intervindo nas discussões públicas do seu tempo. É, bem como ela escreveu alguns ensaios que foram publicados e lançados como ou apenas como ensaios, ou no caso dos Três Guinéus, que concentra ou condensa todo o pensamento político dela de uma vida, é, ela intitulou, né, ela se referia a esse escrito como um panfleto político. Mas para além dos Três Guinéus, como a gente vai ver ao longo do curso, das nossas conversas, os Três Guinéus, que é publicado apenas em 1938, é resultado de uma vida dedicada à atenção de determinados temas, e temas vinculados à condição da mulher na sociedade patriarcal. Além dos contos, né? Então, Virginia escreveu romances, contos, ensaios, artigos para jornais. O primeiro artigo que a Virginia escreve é em 1905, que sai no jornal, na Grã-Bretanha, né? É um artigo sobre música e é muito bonito, inclusive, para quem gosta de música, é uma ode à música. O artigo se chama Aos Músicos de Rua. É possível encontrar esse artigo num livro, numa edição brasileira da Cosaque Naif, que reuniu vários ensaios da Virginia Woolf, que se chama O Valor do Riso. E nesse artigo ela vai justamente fazer um elogio aos músicos de rua e um grande elogio à música, colocando a música como uma arte ainda superior à arte literária. Então é uma escritora que está muito conectada e muito afetada por várias questões do seu tempo, por questões da arte, pela condição da literatura no final do século XIX, início do século XX. É uma escritora que tem uma interlocução constante com todos os escritores, os grandes escritores do seu tempo. Então, Virginia foi amiga ou travou relações não tão amistosas com os grandes escritores. O Tom Eliot foi amigo da Virginia pessoal. A Virginia e o Leonard montaram a própria editora inclusive para publicar os livros da Virginia, né? Então, só que a editora não funcionava apenas como publicação dos livros da Virginia. Então, em determinado momento, a partir já na década de 20 do século 20, né, a partir de 1920, a editora dos Woolf publicava os grandes escritores, os escritores importantes.
Eles publicaram Freud, inclusive, com quem também eles tinham relações, além das relações políticas com figuras políticas, né? Então, contando um pouquinho sobre essa trajetória da Virgínia, ela, nascida, né, em 1882, ela não teve acesso ao ensino formal, ao ensino universitário. Ela era de uma família em que o pai era uma família que a gente pode considerar uma família de intelectuais, na verdade, uma linhagem, né, do pai, mas não exatamente uma família aristocrata, não é uma família rica, né, da Inglaterra, do final do século XIX, porém era uma família, o pai dela era um importante é, editor do, da Inglaterra no século XIX. Ele participou da confecção de um volume da Enciclopédia da Inglaterra, para a gente ter uma ideia, né, da, do papel dele, né, do trabalho dele como intelectual. Ele também foi o primeiro presidente da Biblioteca Nacional de Londres. E então era uma pessoa de influência em termos de produção intelectual, além de ter muitos amigos e etc. E a Virgínia, ela é filha do segundo casamento do Leslie Stephen, o pai dela. O pai dela, ele já se casa um pouco mais velho com a mãe dela, e ele já tem os dois viúvos, e ele já tem dois filhos, quando ele se casa com a mãe da Virgínia, a Júlia. E aí, com a Júlia ele tem três filhos, que é a Virgínia, a filha caçula, a Vanessa Bell, que foi pintora, né? A irmã da Virgínia foi uma pintora também importante da história da arte, desse período do modernismo, início do século XX. E o Adrian, que é o irmão do meio. E então a Virgínia e a Vanessa Bell são as mulheres, né, da família. Elas não têm acesso ao ensino universitário. As grandes universidades inglesas, né, Oxford e Cambridge, elas iniciaram as suas atividades educacionais por volta do século XI e XII, respectivamente, e até o século XX, todas as mulheres eram impedidas de ter acesso universitário. Em 1876, ambas essas grandes universidades, né, Oxford e Cambridge, vão abrir faculdades destinadas a mulheres. São faculdades dentro dos próprios campos, né, das universidades, mas essas faculdades têm diversas restrições ao ensino, né, que é ainda destinado às mulheres, possibilitado às mulheres. E uma das restrições, por exemplo, as mulheres que ingressavam nessas faculdades femininas não recebiam o mesmo grau de após o término do curso, né? Então, o homem inglês, ele realiza seus estudos dentro lá do seu tempo, né? Dentro da grande universidade. E após o término do curso, ele recebe a titulação. E aí também, dependendo do avanço, né, da continuidade dos estudos, chega até o que a gente chama hoje de doutor, né, recebe o título de PhD. Mas ao término do ciclo normal de graduação, os formandos homens recebem a titulação da sua profissão. Então, a cada conclusão, né, de curso, os homens têm o direito de inserirem após o seu nome, né, siglas que indiquem quais são as suas áreas de especialização. Médicos, professores, químicos e etc. Esse não era um direito das mulheres, mesmo das mulheres que cursavam
essas faculdades femininas. É como se essas mulheres recebessem um grau de técnico. De toda forma, era um tipo de titulação que impedia ainda ou não era o suficiente para possibilitar que as mulheres ingressassem no mercado de trabalho, por exemplo. Então, isso a gente está falando no final, né, 25 anos antes do término do século XIX, mas essas distorções e essas desigualdades, elas só vão ser corrigidas efetivamente, de modo que as mulheres nas universidades inglesas recebam o mesmo nível de instrução e o mesmo nível de titulação somente em 1956, ou seja, 11 anos após o término da Segunda Guerra Mundial. Então, essa é a situação específica, né, da questão da, do bloqueio do acesso à educação das mulheres na Inglaterra. E a Virginia Woolf e a sua irmã Vanessa Bell vão, né, passar por essas restrições. Então, ambas não tiveram acesso à universidade. No entanto, o fato do pai da Virgínia ser uma pessoa influente, né, e alguém do meio literário, uma personalidade ativa no meio literário, ela vai ter acesso, em primeiro lugar, que também vai ser imprescindível para a formação dela, a uma ampla biblioteca, além de ter uma certa liberdade de pensamento doméstica, né, dentro de casa. O pai dela não fazia restrições à formação das duas, a formação doméstica das duas. E, e além dela ter o contato não só com os pais, com os amigos do pai dela, né, toda essa geração envolvida com a produção literária do século XIX, como também aos amigos e professores dos irmãos delas, né? Então, quando os irmãos delas ingressam em Cambridge, elas então vão ter contato com todos esses jovens homens intelectuais desse período, né? Então, do final do século XIX e grande parte do século XX. Bom, os pais da Virgínia morrem, elas ainda são pequenas, a mãe da Virgínia morre, a Virgínia tem 7 anos. O pai dela fica bastante abalado com a perda, né, da mulher e passa também a demandar muito das filhas, atenção e cuidados e etc. Mas ele vai morrer 10 anos depois, então elas já estão a Virgínia já está com 17 anos quando ele falece, e aí elas se mudam, as duas se mudam com um dos irmãos, com o Adrian, né, os 3 filhos do mesmo casamento, se mudam para um bairro que ficou famoso justamente por causa desse grupo que eles formaram, que é o bairro em Bloomsbury. E eles se instalaram numa casa e ali em Bloomsbury eles realizavam essas reuniões semanais, então em que a casa, né, recebia todos esses jovens estudantes e futuros intelectuais, né, que frequentavam e tinham acesso à educação em Cambridge. Esse grupo vai ficar conhecido como o grupo de Bloomsbury, porque justamente desse grupo vão sair pintores como a Vanessa, o marido da Vanessa, Clive Bell, também é crítico literário, ele também vai fazer parte dessa formação. Também vai chegar ali nesse grupo o Roger Fry, que vai ser uma figura muito importante para Virgínia, para a trajetória da Virgínia. O Roger Fry, ele é mais velho, ele é 20 anos mais velho, ele nasce em 1866. Então, quando ele conhece a Virgínia, em 1910, ele já é um adulto, né? E, ele vai ser serão amigos os dois ao longo da vida inteira.
O Roger Fry ele vai falecer em 36, vai ser uma grande perda para Virginia Woolf. E então é esse o ciclo, né, em que a Virginia está ligada, profundamente ligada. Também é nessas reuniões em Bloomsbury que ela vai conhecer o Leonard Woolf, né, que vai se tornar o marido dela. E também Leonard também cursou, né, estudou em Cambridge. Então, a trajetória dela, apesar dela não ter tido acesso à educação formal, ela teve acesso a um meio em que o desenvolvimento das atividades artísticas e as atividades de pensamento, de certa forma, era incentivado, né? Era um meio, então, que incentivava com que essas mulheres, então, pudessem produzir de alguma forma, seja na área da pintura, seja na área da literatura. Então, esse é um pouquinho uma história, né, da biografia da Virginia, que na verdade vai marcar a obra dela. Porque se não fosse essa trajetória, se não fosse essa biografia e essas restrições, a Virginia era muito crítica, né? A Virginia sofreu de uma forma muito profunda essas restrições. Então isso vai ser tema das obras dela, a questão da condição da mulher na sociedade. Não só isso, né? Quando ela consegue, né, publicar seus primeiros textos em jornais, né, a partir de 1905, a Virginia também vai começar a lidar de forma muito combativa com os intelectuais da época. Então, a Virginia vai passar praticamente toda a vida dela em combate com os intelectuais do seu tempo, os homens do seu tempo. E isso diz respeito aos escritores e aos críticos literários, aos donos da palavra, aos donos da escrita. Oi? É porque tá congelando, eu não sei se é só para mim ou se para todo mundo também tá congelando. E se alguém que Ah, está será? assistindo puder comentar se a internet tá, se o vídeo tá. Eu tô. O seu pra mim tá. O seu tá congelando pra mim. Acho que voltou, Vivi. Voltou? Acho que sim. Bom, tá bem. Então, é, então a Virgínia ela vai estar no meio, né, inserida em um meio que de constante embate com os intelectuais da época. Ah, tá. O pessoal tá falando aqui que só o da Júlia tá congelando. É, tá bom, então vou continuar um pouquinho. Agora a Júlia caiu, né? Acabou que a Júlia, acho que o dela caiu. Bom, então, o que eu estava dizendo, né? A Virginia, então, vai estar em um contato constante com os intelectuais do seu tempo e, muitas vezes, de forma combativa com esses intelectuais. Porque o que esses intelectuais vão estar dizendo? Eles vão dizer que as mulheres são incapazes de escrever, dentre outras questões, né? Mas falando especificamente sobre a temática sobre a qual a Virgínia vai estar combatendo e que lhe diz respeito diretamente, ela vai, ela então vai combater, né, uma tradição de pensamento, porque, é claro, não significa que são os homens específicos da época dela, não. Os homens do século XX, eles aglutinaram
uma tradição de pensamento, uma tradição de hábitos que concebe, né, que concebeu, que cristalizou que as mulheres são inferiores intelectualmente, emocionalmente, fisicamente, mentalmente. Então, os séculos, né, de opressão e de restrição às mulheres, a todos de acesso aos espaços públicos, a todos os acessos dos espaços públicos, né? O confinamento das mulheres no espaço privado, estando impedidas de acessar a educação, a escrita, os cargos públicos, as funções públicas, o direito de votar, o direito de trabalhar e etc., diz respeito a uma longa tradição da história ocidental, né? Então, especificamente, além da questão da educação das mulheres como tema para Virginia Woolf, seja dos seus romances, seja dos seus textos literários, a Virginia também vai estar em combate com homens do seu tempo, escritores do seu tempo, que afirmam e produzem práticas que constantemente reiteram a inferioridade das mulheres. Então, diversos artigos que a Virginia Woolf vai publicar em jornal vai ser justamente em combate a essa concepção sobre a inferioridade das mulheres. Esses artigos, em edição brasileira, eles podem ser encontrados em 2 livros. Esses artigos não estão todos traduzidos ainda, mas os artigos mais importantes. Tem uma edição que é bastante antiga, daquela editora LPM, que é Pocket, mas que reúne ensaios. O nome desse livro é Profissões para Mulheres e Outros Ensaios. Então, ali a gente vai encontrar reunidos vários artigos de jornais em que, então, está debatido ali pela Virginia com toda a sua ferocidade, esse argumento de uma natureza, de uma essência da mulher inferior. E uma tradução mais recente, brasileira, está numa edição da Autêntica do ano passado, que se chama As Mulheres Devem Chorar ou Se Unir contra a Guerra. Então, por exemplo, em 1920, isso até a gente também, eu e a Júlia comentamos no vídeo que a gente fez na semana passada, um vídeo lógicas e filosóficas nos romances. É um diálogo, né, que eu e a Júlia estamos fazendo. E todo domingo a gente grava um episódio novo. O episódio do domingo passado foi sobre. é, O episódio do domingo passado foi sobre justamente a Virginia Woolf, a questão da educação. E aí a gente faz um diálogo entre o pensamento da Virginia Woolf e o Platão, e o pensamento do Platão na República. A Ju perguntou aqui qual é a relação entre a literatura e a política. Eu já respondo essa pergunta, Ju. Se eu não responder, você me lembra mais um pouquinho adiante. Então, em 1920, por exemplo, a Virginia Woolf vai publicar uma resenha em jornal que, na verdade, é uma resposta a uma resenha de um livro que saiu em 1920, relativa, que afirmava a inferioridade intelectual, moral, mental, física das mulheres. Então, é publicado um livro em 1920, sai no jornal uma resenha favorável a esse livro, concordando com essa hipótese, né, da inferioridade por natureza das mulheres, e a Virginia vai escrever uma resposta muito combativa a essa resenha e ao livro publicado, né? E aí ela
vai então já começar a desenvolver os primeiros argumentos de combate a essa inferioridade, né, afirmada durante tantos séculos. Esse ensaio, esse artigo de jornal, ele também é importante porque vai ser o primeiro texto público que a gente vai encontrar a primeira formulação da Virgínia sobre uma personagem conceitual que vai atravessar toda a obra argumentativa da Virgínia nos ensaios políticos e nos romances, que são as irmãs dos homens instruídos, as irmãs, essas irmãs elas vão receber diversos nomes. Então, nesse artigo específico de 1920, ela vai invocar a irmã de Newton, né? Vamos imaginar que Newton tivesse uma irmã. Depois essa personagem da irmã vai aparecer novamente e acho que vai ser a personagem da irmã mais conhecida, né, do público de uma forma geral, que é a irmã de Shakespeare, a Judite, que vai aparecer no importantíssimo ensaio da Virgínia, que se chama Um Teto Todo Seu, que vai ser publicado em 1929. E depois, por fim, nos Três Guinéus, ela vai aglutinar, né, essa personagem em um conceito. Ela vai criar uma classe para as mulheres. Ela vai dizer a classe das mulheres filhas dos homens instruídos, filhas ou irmãs dos homens instruídos, justamente para dar conta da classe das mulheres e também de uma classe que vai incluir, de certa forma, todas as mulheres. Então, ela cria um conceito, cria um nome, né, para tentar produzir ou criar conceitualmente um comum entre mulheres de classes sociais diferentes. E aí ela vai dizer nos Três Guinéus, né? Embora sejamos parceiras, filhas, irmãs, mulheres dos homens da classe burguesa, de forma alguma podemos ser consideradas mulheres da classe burguesa, porque nos falta o essencial para essa classe, que é dinheiro, território e ambiente. Então, nós, mulheres, na verdade, nós somos de outra classe. E aí ela cria esse conceito de mulheres filhas dos homens instruídos, filhas, irmãs e etc. Então, ela cria esse conceito de classe não a partir de um corte educacional. É verdade também que essa questão a Virgínia está extremamente atenta à distinção entre a classe dela, as mulheres filhas dos homens instruídos, filhas e irmãs dos homens instruídos, a distinção que existe entre essas mulheres e as mulheres operárias. A Tabata Cher perguntou, e como era vista as mulheres pobres e negras por ela? Então, exatamente. Em 1931, a Virgínia publicou uma carta que acabou sendo publicada como um ensaio. Essa carta se chama Carta Destinada às Mulheres Operárias, mas ela vai receber de carta enviada a Margaret Davis, que era uma amiga da Virgínia, que trabalhou durante 30 anos como administradora de uma guilda de mulheres operárias. Então, essa guilda ela era constituída apenas por operárias, apenas por mulheres, e respeito não só à atividade produtiva, mas também à atividade administrativa. Então, se trata de uma cooperativa de mulheres que trabalham e que é administrada financeiramente e gerencialmente apenas por mulheres. A Margaret Davis, então, ela é
A Margaret Davis, ela é amiga da Virginia Woolf. Elas são amigas do movimento operário. Desde 1910, a Virginia participa de reuniões do movimento operário. Então, a Virginia participava das reuniões das mulheres operárias, não só das mulheres operárias, do movimento operário como um todo, do movimento sindicalista inglês, desse início do século XX. Virginia participou de vários congressos de mulheres relativos a sufrágio, a luta pelo voto das mulheres. Então, em 1913, com a Margaret Davis, a Virginia vai participar de um congresso das mulheres operárias. E ela fica ali como espectadora. Ela e o Leonard e outros amigos da cidade, né, outros amigos de Londres que vão para o interior, né, para participar desse congresso das mulheres operárias. E aí a Virginia participa desses congressos e em 1930 a Margaret Davis para a Virginia um manuscrito de cartas e escritos das mulheres operárias. Esse livro não tem traduzido em português, mas ele se chama A Vida Como Nós a Conhecemos. Então, são textos reunidos de mulheres operárias ao longo de todo o período. A guilda funcionou. E aí a Margaret envia esse manuscrito para a Virginia. Esse livro vai ser publicado pela editora dos Woolf. E aí a Margaret pede para a Virginia escrever um prefácio para esse livro. E aí a Virginia se nega a escrever esse prefácio. Ela diz que prefere morrer do que escrever prefácio para qualquer livro. Ela entende que devem se sustentar por si mesmos e também nessa postura afirmativa de não produzir ou de não contribuir com um culto à própria personalidade dela, a personalidade dela como uma autoridade literária. Então ela se nega a escrever o prefácio para esse livro, mas ela escreve então uma carta às mulheres. E essa carta vai ser publicada na Inglaterra e nos Estados Unidos em 1931. Essa carta também está nessa coletânea da editora Autêntica, no livro As Mulheres Devem Chorar ou Se Unir contra a Guerra. E esse é um dos textos, ao lado dos Três Guinéus, mais fundamental do pensamento político da UF, que é justamente, então, respondendo essa questão que a Tabata colocou, como é que a Virginia se posiciona em relação às mulheres da classe operária? Bom, a Virginia tem plena consciência, e não só consciência, a Virginia tem total atitude política de compreender as diferenças que existem entre as filhas dos homens instruídos, embora ela não se insira como uma burguesa, mas, sim, ela sabe o lugar que ela ocupa na sociedade e as distinções desse lugar em relação às mulheres operárias. E a argumentação que ela desenvolve nesse texto é uma argumentação que vai antecipar a gente está falando de um texto que foi publicado em 1931. Ela vai antecipar questões como, por exemplo, as questões que a gente está discutindo hoje, as questões de como é que a gente produz um comum. Como é possível produzir um comum entre mulheres de classes distintas? Como é possível produzir um comum entre mulheres integrantes da classe que ela nomeou, mulheres integrantes da classe filhas dos homens e as mulheres operárias?
E além disso, né, ela também vai pensar em como é possível produzir um comum com os homens progressistas. Mas isso eu comento um pouquinho mais adiante, porque esse vai ser o assunto dos três guinéus. Mas é impressionante como que ela vai antecipar essa questão. E de uma forma muito lúcida. Então ela não nega as diferenças sociais que existem entre as filhas dos homens instruídos e as mulheres operárias, obviamente. A Virgínia tinha uma sensibilidade política muito, muito forte, muito expressiva. E ela vai, então, nesse texto que ela escreve para as mulheres operárias, ela vai fazer uma grande ode, um grande elogio às mulheres operárias. E ela vai, é um texto belíssimo, é um texto político muito bonito, e ela vai justamente dizer o seguinte: olha, enquanto eu recebo hoje, né, 17, 18 anos depois de participar de um congresso, de estar presente em um congresso realizado entre mulheres da classe operária. Então, 18 anos depois, eu recebo os manuscritos dessas mulheres e eu me lembro imediatamente daquela experiência. Me lembro como foi para nós, não integrantes da classe operária, estarmos nesse congresso e observarmos a organização política dessas mulheres. Então ela vai fazer um grande retrospecto sobre o que foi para ela essa experiência, e ela vai dizer justamente que essas mulheres operárias, elas aprendem a ação política, elas aprendem a organização política, paradoxalmente, dentro das condições que são dadas pela fábrica. Mas que isso é justamente a potência dessa organização. Que essa organização ela é produzida a partir de uma experiência de privações. São mulheres que trabalham desde a infância, são mulheres que trabalham em condições extremamente insalubres, são mulheres que trabalham com patrões que andam atrás delas com chicotes nas mãos. Mas apesar disso, ela diz, apesar dessas terríveis condições, dessas condições impossíveis de vida, elas justamente no espaço da guilda, no espaço da cooperativa, que gradualmente elas vão abrindo dentro da sua rotina os momentos do dia em que elas vão ler obras literárias, os momentos da semana em que elas vão se reunir e que elas vão começar a pensar a política e que elas vão pensar efetivamente a organização política. E aí ela vai dizer... E aí ela vai dizer que essa experiência dentro da fábrica, aliada com a experiência para elas, que vai dar força para produzir essa organização das mulheres, e que as diversas classes, as diferentes classes, as classes das mulheres filhas dos homens instruídos e das mulheres operárias vão se encontrar num terceiro espaço, num espaço criado entre elas, em que vão estar juntas, demandando e lutando pela conquista. Então, é belíssimo esse ensaio, importante dentro de todo esse debate sobre o pensamento político da Virginia Woolf. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram no chat. A Carla perguntou, no curso, né, a escrita literária e a emancipação feminina, eu falo de como a vida pessoal das mulheres escritoras é usada para produzir a leitura sobre suas obras. Sim,
eu vou comentar sobre isso. Para quem não sabe, a gente está disponibilizando gratuitamente a gravação desse curso, a escrita literária e a emancipação feminina, curso que que eu ministrei, né, sobre a Virginia Woolf, Helena Ferrante, Chimamanda e outras escritoras. As inscrições, o formulário de inscrição está na bio do IPE, então é só se inscrever que a gente responde o e-mail encaminhando o link de acesso às aulas. Eu vou voltar nesse tema, Carla, para falar sobre essa questão que você colocou. Com a Virgínia não é diferente, isso parece ser um dos que esconde sua obra como política. Sim, sem dúvida. A Júlia está falando que depois de 1 hora a live fecha automaticamente e eu não sei quanto tempo tem. Então não sei quando vai começar. Ah, tá, vou falar. O Ivo perguntou aqui, né, se a Virgínia é mencionada pelas ondas do feminismo. Não, não, de forma alguma, a Virgínia não é mencionada. Aliás, né, para quem já participou de algum dos meus cursos, ou já me ouviu falar em alguns momentos, a Virgínia quase não é estudada pelas diversas vertentes do feminismo. Ainda paira sobre ela, né, uma ideia de que é uma escritora elitista, burguesa. Isso afasta, né, muitas pesquisadoras de se voltar um pouco de atenção para a produção da Virgínia, e não, ela não é mencionada por nenhum manual ou por nenhuma teoria que pense o feminismo nesse registro das ondas. Eu vou falar então um pouquinho sobre o curso. Dia 18, segunda-feira, a gente vai começar o curso sobre o pensamento político da Virginia Woolf. O curso se chama O Feminismo Sem Concessões, de Virginia Woolf. É um curso de 5 aulas. Ele vai ser realizado às segundas à tarde, de 2h30 às 5. Ele vai ser um curso online, mas a gente vai gravar todas as aulas, então se alguma participante não puder estar presente no momento da aula online, ao vivo, a gente vai disponibilizar a gravação da aula no futuro. Maiores informações sobre o curso também na nossa página, né, no Instagram e no formulário de inscrição, na bio do IPE. E acho que ainda tenho mais alguns minutinhos para mencionar esse aspecto que a Carla colocou, que ela disse, né, quando a vida pessoal, né, das escritoras se sobrepõe à obra, né, que talvez isso certamente tenha ofuscado a obra da Virginia Woolf, a obra política. Sem dúvida, eu concordo totalmente com essa hipótese, porque muito se fala sobre justamente o suicídio da Virginia Woolf, né? Mas nunca se fala, ou pouco se falou, sobre as razões políticas desse suicídio. A Virginia, ela vai se suicidar em 41, e em razão da guerra, ela vai estar, desde a década de 30, a Virgínia vai estar super envolvida com as questões do seu tempo, que é justamente esse período anti-guerra, entre guerras. Ela vai estar muito conectada com o crescimento do nazifascismo nos países vizinhos, né? Nos países continentais, na Alemanha, na Itália, e ela vai acompanhar, né, o desenvolvimento dessas forças políticas. Os Três Guinéus também é resultado disso. Os Três Guinéus, então,
ele não só é um livro que trata sobre a questão da condição da mulher na sociedade patriarcal, mas é justamente, inclusive, a sua originalidade é pensar a sociedade como a fundadora de uma sociedade bélica, naturalmente no sentido das práticas instituídas. Então ela vai pensar a sociedade patriarcal como uma sociedade autoritária, uma sociedade extremamente bélica, que cultua, né, os valores patriarcais. A Virginia vai compreender como valores cultuados por homens, né, que foram ensinados pelas leis e pelos hábitos a serem violentos, a cultuarem valores como a honra, as glórias, a competitividade. E para Virginia Woolf, dentro dessa estrutura patriarcal, não há solução possível para o mundo. Enquanto a sociedade, então, for estruturada desse modo patriarcal, enfrentaremos, né, guerras, conflitos bélicos a cada 50 anos. Então, nos Três Guinéus, a Virginia vai defender que se a sociedade não for radicalmente alterada, transformada, não há solução possível para uma sociedade patriarcal. E essa alteração profunda da sociedade patriarcal só pode ser realizada pela sociedade das mulheres, ou a sociedade das outsiders, que é como ela chama. Então, a sociedade das pessoas, né, que dentro da cultura patriarcal está excluída de todos os espaços de organização, decisão, atuação. Então, é um ensaio político muito original. A gente pode dizer que dentro do pensamento político, de toda a história do pensamento político ocidental, poucas vezes se tentou fazer alguma relação entre pensar a estrutura patriarcal como uma estrutura autoritária, né? Então, poucas vezes se tentou no âmbito do pensamento, mas também no âmbito das práticas, né? Obviamente. Então, são ideias extremamente originais e também que abrem para a gente, né, pesquisadores de hoje, um amplo horizonte de caminhos possíveis para que a gente possa pensar sobre a democracia, sobre a questão de uma fundação de práticas democráticas, sobre a fundação de um comum democrático, efetivamente democrático. Então, acho que talvez já esteja para encerrar, né? Talvez a gente tenha poucos minutos. Então, queria agradecer a todos que vieram aqui, assistiram. Eu sou Viviana Ribeiro, professora e cofundadora da Escola IPE, a Comunidade de Pensamento. Na segunda-feira a gente vai então começar esse curso, o Feminismo Sem Concessões, de Virginia Woolf. É um curso online. Quem quiser pode se inscrever, a inscrição está na bio. E para vocês, leiam Virginia Woolf. Tem bastante material dela disponível, então aproveitem e até logo. Um beijo.